Olá, tudo bem com você? Aqui é a professora Ellen e hoje eu quero te falar o que eu exatamente fiz para ser aprovada após 3 meses de estudo como auditora do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eu estudava cerca de mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, contando a parte que eu estava parada 1 ano e 8 meses, mas contando a parte que eu estudei mesmo foi 1 ano e meio para concursos públicos quando eu fui aprovada para auditor. Acontece que cerca de dezembro lá de 2013, eu vim de uma reprovação de analista do Banco Central. E depois, logo depois, mais ou menos foi abril, acredito que foi a prova, eu consegui ser aprovada como auditora, mas consegui começar a estudar mesmo devido à minha reprovação, porque eu não consegui fazer diferente apenas em fevereiro de 2014. E passei depois de 3 meses aí estudando, foi até depois do carnaval que eu resolvi estudar para o TCDF. E Ellen, as pessoas me perguntam e falam, Ellen, qual que é o seu maior segredo? E eu falo, eu concentro os meus segredos para ser aprovado em tão pouco tempo, né? Que foi uma coisa inédita pelas pessoas que eu conheço, por 3 meses que eu estudei, por tão pouco tempo para estudar para aquele concurso e ser aprovado. E as 3 coisas que eu considero fundamentais foram os 3 pilares da minha aprovação acelerada. O primeiro pilar foi a questão do controle emocional. Muitas vezes os alunos que estudam para concursos públicos, eles acham que é só sentar para estudar, é só sentar a matéria para estudar, que passe. Na verdade, a coisa vem muito mais profunda disso. Como eu tinha passado por um processo de reprovação, como eu passado por uma crise de ansiedade quando eu fiz a prova do Banco Central, aconteceu no dia da prova do TCDF, eu estava extremamente mais tranquila em relação àquilo. Eu fiz várias técnicas, várias ferramentas assertivas do que? De controle emocional, de respiração, exercício de visualização, me dava os presentes, tudo aquilo que eu procuro mostrar todo tintim por tintim no meu curso online Orquestrando a Sua Aprovação, para me dar o controle emocional, algo que eu não tinha quando eu comecei a estudar para concursos públicos e aprendi depois de uma reprovação. Então esse foi o meu primeiro pilar. O meu segundo pilar foi o conhecimento de uma metodologia e talvez eu ache que essa seja, para mim, a mais fundamental que tem acontecido em relação à minha aprovação. Por quê, Ellen? Porque não adianta nada você não ter conhecimento de acelerar sua aprovação. Não adianta nada você não saber estudar. Quantos amigos dentro de sala de aula, quantos amigos até hoje estudam para concursos públicos e acham que ao pegar livros grossos e ficar lendo, ficar decorando aquilo, sendo que daqui, sei lá, 3, 4 meses vai vir a prova do concurso e não lembra de nada. Quantos amigos eu tinha que falar, fechei o edital, tô preparado, mas chegava na hora do vamos ver, não sabia de nada, porque não sabia como fazer com que o cérebro delas lembrassem. Então, minha segunda ferramenta poderosíssima, o que eu fiz, meu segundo pilar, né, que eu falo, é fundamento mesmo, que deu certo na minha aprovação acelerada, foi a metodologia de estudo. E isso eu falo que serviu para todas as metodologias possíveis e imagináveis, em relação, acredito, inclusive, em relação aos alunos que eu ensino essa metodologia. E o terceiro pilar, talvez também um dos mais fortes, eu não sei nem quem é mais forte, mas todos são fortes, é a ação. É aquilo que eu sempre falo, conhecimento, se você não tiver ação, não resolve nada. E ação na direção errada, sem conhecimento, também é desperdício de seu tempo. E hoje em dia nós sabemos, quanto mais o tempo passa, mais a vida passa, mais estudantes passam, né? Pelo mundo de concursos públicos, mais tempo nós perdemos. E não só tempo, gente, tempo é algo mais precioso na nossa vida, em questão de recursos, mas também recursos financeiros. E eu sempre pergunto para os meus alunos entram no Orquestrando e falam, Ellen, quanto dinheiro eu perdi antes de conhecer? Como é possível que isso tenha acontecido? Como foi a minha transformação depois que eu te conheci? Vários alunos sendo aprovados, vários alunos tendo resultado através de uma estudativa, através de uma metodologia, através de uma mentoria, através de uma visualização de que ele é capaz, através desse meu auxílio, que inclusive faço vários auxílios particulares, personalizados, justamente para ajudar. E eu acredito que esse também tenha sido um grande diferencial dessa
essa ação na direção correta. Perceba que a ação na direção errada não resolve para nada. Nós estamos indo, a mesma coisa de eu ir daqui de Brasília para Goiânia e passar por onde? Por Rio Grande do Sul, sendo que não serve para nada. Tá agindo, tô dirigindo, tô agindo, mas tá sentido errado. Você tá fazendo a coisa errada, não resolve nada. Se é ação no sentido errado. E por isso que eu também falo que uma das maiores coisas fundamentais foi a questão do conhecimento. E Ellen, como é que você fez tudo isso? Eu simplesmente, quando eu tinha 3 meses antes de ser aprovada, né, quando eu comecei a estudar para o TCDF, eu larguei de dar desculpas para mim mesmo e associei essas 3 coisas dia a dia, hora a hora e segundo a segundo do meu dia. Todos os dias eu tinha um ritual que eu ensino no Orquestrando. Era um ritual, um passo a passo, uma metodologia, né? Porque aquele caminho é abreviado desse jeito, gente. E é assim que eu fazia, seguia todos os dias. Eu lia muito, sempre li muito. Como é que fala em entrevista de gente aprovada, sempre pedi muita ajuda de pessoas que tinham passado naquele concurso que eu queria, ou que fosse melhor do que eu, né? Em concurso até melhor. Eu tive muita mentoria, auxílio, e justamente por causa disso, auxiliando tudo que eu aprendi, né, que eu ensino para os meus alunos Orquestrando a Aprovação, que eu fiz, apoiado nesses 3 pilares da aprovação acelerada, que primeiro é a questão relacionada com controle emocional, o segundo é relacionado com conhecimento e o terceiro é relacionado à ação na direção dos meus objetivos.